Semana da Epilepsia aqui no Guia Viver Bem. Hoje vamos falar sobre epilepsia no adulto. Eu já dou as boas-vindas para todos vocês que estão entrando, dou as boas-vindas para você que está assistindo esse vídeo agora, não ao vivo, assistindo depois. Boa noite para quem está chegando. Se você conhece alguém que tem epilepsia, se você quer ajudar alguém que tem epilepsia ou algum familiar, já encaminhe essa live, porque nós vamos receber hoje aqui no Guia Viver Bem o neurologista Dr. Pedro Aquino, que é especializado em epilepsia, e a neuropsicóloga Joísa Araújo, que também atua bastante nessa área, ajudando aos pacientes, a conseguirem levar a vida, as crises que são difíceis de controlar. Então, eu já peço que vocês encaminhem aí para convidar essas pessoas. Deixa eu convidar aqui Dr. Pedro para a gente iniciar. Joísa já chegou? Essa semana de epilepsia, é uma parceria do Guia Viver Bem com a Clínica Neurolife. Clínica Neurolife que é referência no atendimento a esses pacientes com epilepsia. Tem uma equipe completa, desde neuropsicólogos, com relação à cirurgia, neurocirurgião também, nutricionista. Essa equipe interdisciplinar que acompanha esse paciente, os exames que são importantes para o diagnóstico. E eu já quero deixar o convite também para vocês, porque amanhã não vai ser live, vai ser uma entrevista no YouTube. Doutora Isadora Queiroz vai falar sobre os exames que são necessários aí para o diagnóstico da epilepsia. Já deixo o convite, 8 horas da noite, amanhã no nosso canal do YouTube. E na sexta-feira vamos falar sobre epilepsia de difícil controle. Quais são as opções disponíveis na medicina para controlar essas crises que não são tão fáceis. A gente vai falar de cirurgia, a gente vai falar de dieta. Então, quinta-feira você já deixa aí salvo na agenda. Dr. Pedro já está por aqui. Deixa eu mandar o convite para Dr. Pedro para a gente iniciar esse bate-papo. Não vi Joísa ainda. Joísa vai entrar pelo perfil da Neurolife. Mas eu já mandei o convite, doutor Pedro. Tudo bom? Olá. Boa noite. Boa Bem-vindo ao noite. Guia Viver Boa Bem. noite, Liana. Seja muito bem-vindo, doutor Pedro. Muito obrigado. Muito obrigado. Se apresente aí para quem está chegando, para quem ainda não lhe conhece. E você trabalha especificamente, não, você tem essa especialização em epilepsia. Isso, exato. Então, eu sou Pedro Aquino, sou neurologista especialista em epilepsia, Então, eu fiz a residência de neurogeral e, posteriormente, fiz uma especialização nessa parte, da epilepsia. Doutor Pedro, vamos começar falando o que é a epilepsia, e por que é tão importante a gente falar sobre isso. A gente vê assim, esse movimento no mundo inteiro, que é o Purple Day, destacando, conscientizando as pessoas. Por que é tão importante falar de epilepsia? E eu queria também que você já aproveitasse e falasse a questão dos dados, São muitas pessoas que sofrem com epilepsia no mundo? Isso, então, assim, a nossa batalha com a epilepsia, ela é o ano todo, Mas, claro, em março nós temos essa atividade maior na área, Tentando... Tem um trabalho muito grande de conscientização ainda, Porque é uma doença neurológica, mas ainda muito estigmatizada, E eu acho até por falta de informação mesmo das pessoas, É uma doença que ainda é muito pouco conhecida, E envolta de uma certa hora de preconceito. Então, acho que o Março Roxo ele vem também para a gente tentar mudar esse paradigma, Isso é um trabalho de formiga aí, mas que a gente cada ano tem conseguido, melhorar toda essa situação. E como você falou, o Purple Day, que vai ser agora no dia 26 de março, é o Dia Mundial de Conscientização. Então, seria realmente finalizando o mês já. Certo. Joísa vai entrar agora. Pronto. Boa noite, Joísa. Tudo bom? Mais uma vez aqui com a gente.
Boa noite. Joísa, se apresente também. A gente já começou a falar aqui com o doutor Pedro sobre essa questão da epilepsia, mas eu queria que você se apresentasse também. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui com a equipe do Guia Viver Bem e também representando a equipe da Neurolife em conjunto com o doutor Pedro. Meu nome é Joísa, sou Joísa Araújo, eu sou neuropsicóloga, psicóloga, atuo na Neurolife, na equipe multiprofissional, acompanho casos de epilepsia em conjunto com o Dr. Pedro e toda a equipe. E também sou neuropsicóloga no Instituto Santos Dumont. E hoje a gente vai conversar assuntos muito importantes relacionados à epilepsia. Agradeço a espera de alguns minutinhos, porque estava exatamente em uma outra ação também relacionada ao Purple Day. Essa semana realmente é muito roxa. Que bom, temos muitas ações e mobilizações do Purple Day, então acabei de chegar e estamos já prontos para poder conversar sobre epilepsia no adulto. Ótimo. Então, voltando aqui para o doutor Pedro. Doutor Pedro, vamos só recapitular o que é a epilepsia. Então, a epilepsia é uma doença neurológica, né, que você precisa de ter alguns critérios para caracterizá-la. Né? Então, um deles seria se você tiver pelo menos 2 crises epiléticas, né, no intervalo superior a 24 horas entre elas. Né? A segunda possibilidade é você ter uma crise epilética, né, isolada, mas com a chance elevada de ter uma recorrência, né, de voltar a ter uma crise. Né? E a terceira possibilidade é você ter o diagnóstico de uma síndrome epilética, que aí você entra também outros critérios para você diagnosticar essa síndrome, além das próprias crises. Né? E entra a parte de eletroencefalograma, né, entra a parte de neurodesenvolvimento, né, que aí você vai ter junto tudo isso, com tudo isso você caracteriza uma síndrome epilética. Então, seriam essas 3 possibilidades aí para você firmar esse diagnóstico. Né? Doutor Pedro, a gente sempre, quando pensa em epilepsia, a gente pensa naquela convulsão, naquele paciente que cai, que está se debatendo. Todo paciente que tem epilepsia tem essas crises de convulsão, tem essas convulsões? E eu já vou emendar a pergunta. E toda convulsão é uma epilepsia? Não, então assim, é bem importante isso que você falou, Juliana, porque assim, nem sempre o paciente com epilepsia ele vai ter crises de convulsão, né? Então, quando a gente fala convulsão, a gente está falando de um tipo de crise epilética, né? Que seria aquela crise com manifestações motoras, né? Normalmente, então, o paciente ele tem abalos musculares nos grupos de músculos, né? Então, aí você chama de convulsão. E aí, tipicamente, o paciente também perde os sentidos, né? Ele perde a consciência. Mas é importante frisar que as crises epiléticas não se limitam a esse tipo. Existem inúmeros outros tipos de crise, né? Em que o paciente, por exemplo, não perde a consciência, que não tem manifestações motoras, né? Crises não motoras, crises com manifestações apenas sensoriais, por exemplo, né? De alteração, por exemplo, do olfato, né? De sentir cheiro, ou de ouvir alguma coisa, ou de ver alguma coisa diferente, né? Então, as crises epiléticas são muito variadas, né? Então, nem sempre o paciente que tem convulsão, que tem epilepsia, vai ter convulsão, né? Juliana, não estou ouvindo o seu áudio. A Carlinha Freire está aqui agora assistindo. Ela disse aqui que teve um aluno que tinha crises de ficar parado, assim. Ficar parado é normal? Não, por exemplo, esse é um dos tipos de crise epilética, né? Então, de parada comportamental. Então, o paciente ele para subitamente o que ele está fazendo, né? Do comportamento. E aí tem que definir melhor isso aí, né? Porque existem subtipos, digamos assim, de crise de parada comportamental. As típicas ausências, né? Que o pessoal conhece bastante, assim, né? Que às vezes até emprega o termo de uma forma até um pouco errada, digamos assim,
é um desses tipos, né? Que o paciente ele para subitamente o que ele está fazendo, né? E segundos depois ele retoma o que ele vinha realizando, como se nada tivesse acontecido. Isso é um tipo de crise epilética. O outro seria, por exemplo, uma crise do tipo focal, mas que a pessoa perde em parte a consciência, né? Que é uma focal desperceptiva. Então, não, respondendo a pergunta aí da participante, não é normal. Né? Tem que ser Não é uma crise, é uma crise epilética. Isso. É É uma bem crise possível que epilética, mas não é seja. a convulsão, né? Exato, aí já não é a convulsão, né? Porque você não tem a manifestação toda aquela caracterização que eu falei, da manifestação motora, né? De Tem uma abalo crise, muscular. digamos, o paciente que apresenta crise epilética com convulsão, aquele que perde a consciência, que fica se debatendo. A epilepsia dele é mais grave, por exemplo, de um que apresenta uma crise de ausência? A crise convulsiva, né? A crise de convulsão, ela é mais assustadora, né? Assusta mais pelas manifestações que ela apresenta. Mas é importante lembrar que qualquer tipo de crise epilética pode ter um impacto muito grande, né, sobre a qualidade de vida do paciente, né? A própria Joísa pode comentar posteriormente sobre isso. Por exemplo, você citou aí, então, Juliana, a questão das crises de ausência, né? São mais comuns, digamos assim, na infância, né? E aí são crises que muitas vezes, por serem sutis, elas passam despercebidas. Então, o paciente ele vai ter inúmeras dessas crises ao longo do dia, 20, 30 crises. Imagine isso num paciente em idade escolar, que está na escola e que tem várias dessas crises enquanto está lá. Então, isso com certeza vai impactar, né, no aprendizado dele, né, enfim. Então, eu acho que assim, essa questão de ter um tipo de crise mais grave do que outro, eu acho que isso é importante frisar, que qualquer tipo de crise tem é preocupante, né? E precisa ser investigado e tratado, né? Daí Isso a é bem importante. importância do diagnóstico, não é isso? Exatamente. Como é que se dá esse diagnóstico? A gente não precisa nem entrar muito assim profundamente para Pois falar de é, diagnóstico, porque amanhã teremos uma isso. entrevista só sobre isso. Mas assim, o que é que você poderia destacar exatamente para que essas pessoas fiquem atentas para buscarem esse diagnóstico? Então, acho que a primeira coisa é sempre frisar que a epilepsia ela tem um diagnóstico inicialmente clínico, certo? Então, a história clínica, né, feita por um médico, de preferência um neurologista, né, mas, enfim, uma história clínica bem feita, com exame físico bem feito, ele já muitas vezes é o suficiente para o diagnóstico. Além disso, aí a gente pode abrir mão de exames complementares, né, para afirmar melhor isso aí. Aí entra a questão do eletroencefalograma, né, que é um exame muito importante nesse sentido, né, que vai nos dar indícios também bem importantes no sentido de firmar o diagnóstico. Eventualmente também a neuroimagem, a avaliação neuropsicológica também pode, né, reforçar tudo isso. Então, são ferramentas que a gente utiliza, né, no dia a dia para ajudar nessa questão aí. A avaliação neuropsicológica entra muito na questão da epilepsia refratária também, né, que vai ser abordada por Tiago na quinta-feira. Epilepsia de difícil controle, né? Uhum. Então, são ferramentas que a gente tem aí para ajudar nesse diagnóstico aí. Mas lembrando, o mais importante é a questão da história clínica. Então, tem essa suspeita clínica, é importante levar para o médico, um neurologista. A gente sabe que nem sempre o acesso ao especialista em epilepsia é possível, mas trazer para procurar um atendimento especializado, assim, de médico, né? Enfim, para fazer essa avaliação inicial. Né? Isso é bem importante. Já que você falou da avaliação neuropsicológica, eu queria que Joísa falasse como é que a neuropsicologia entra aí nesse suporte aos pacientes com epilepsia. Ju, a gente pode pensar na neuropsicologia sobre diversos aspectos, contribuindo nesse cuidado. Foi falado na epilepsia na infância e hoje a gente vai tentar focar um pouco mais na epilepsia do adulto, né?
Então, a partir do momento que a gente pensa nessa condição no adulto, a gente tem vários aspectos a ser considerados. Primeiro, o que o doutor Pedro falou muito bem, é a questão da história clínica. Não é? Esse adulto, ele tem uma epilepsia de difícil controle já anterior, ele já vem há vários anos tendo essas repetições, essa falta de controle de crises, ou ele é um adulto que ele começou a ter crises e algumas vezes a gente pode relacionar um pouco mais com alguma etiologia específica. Então, por exemplo, após um traumatismo, um acidente, que tenha tido algum trauma no cérebro, após algum acidente vascular encefálico, ou outras condições que podem acontecer, infecções, etc. E após isso, né, que ele começou a ter crise. Então, tudo isso é muito relevante para a história clínica e para quando essa pessoa chega para o acompanhamento na neuropsicologia. Porque a gente vai tentar entender qual é o objetivo desse acompanhamento, né? Então, existe, por exemplo, se existirem queixas relacionadas à parte da cognição, que é uma palavrinha que a gente fala muito quando vem aqui, né, Ju? E todos os nossos processos mentais relativos com a parte de atenção, de memória, de tomada de decisão. E se essa pessoa ou se a família traz queixas nesse sentido, e se isso de fato já vem impactando na vida dessa pessoa, pode-se investigar se existem déficits relacionados através da avaliação neuropsicológica, frisando que nem todas as pessoas com epilepsia vão ter queixas cognitivas, mas existe a possibilidade dessas queixas acontecerem em alguns casos, principalmente nos casos de epilepsia de difícil controle, né? Que o doutor Tiago vai falar amanhã com mais detalhe. Então, primeiro ponto, né, que a neuropsicologia pode auxiliar nesse acompanhamento é através desse exame, a avaliação neuropsicológica. Então, ela pode servir para fazer esse perfil neuropsicológico, tentar entender se existe alguma dificuldade objetiva, né, dessa memória, e dependendo muitas vezes da síndrome epilética ou da área que é mais afetada, ou que é potencial foco que é né, do surgimento dessa crise, podem existir dificuldades de caráter mais cognitivo ou de caráter mais comportamental. Então, a avaliação ela também vai investigar essas características comportamentais. Inclusive, existem crises comportamentais, né, doutor Pedro? Dependendo da região do cérebro que seja afetada. Exatamente. Então, a gente também vai tentar observar e auxiliar nesse diagnóstico diferencial. Se essa alteração de comportamento está relacionada a esse foco epilético ou não, porque pode estar relacionado ou não, né? E se a partir disso podem existir comorbidades psiquiátricas. Então, a gente também, nessa avaliação, também vai tentar investigar aspectos relacionados ao humor, se existe algum transtorno depressivo, se existe algum transtorno ansioso. Todos esses elementos são muito importantes e englobados pela avaliação, né? Então, tudo isso que eu estou falando relacionado à avaliação. Outro ponto que a avaliação vai auxiliar bastante, que aí vai ser comentado também amanhã, são os protocolos pré-cirúrgicos. Protocolo pré e pós-cirúrgico, na verdade, né? Seja em uso, seja o pré-cirúrgico, quando a gente chama para as epilepsias de difícil controle, que são o caso da indicação da cirurgia, casos específicos, seja para auxiliar, por exemplo, em exames mais invasivos, que podem ser necessários em alguns casos, seja também para auxiliar a percepção de qualquer método de neuromodulação, invasiva ou não invasiva. Então, a gente pode fazer um protocolo de pré-procedimento e pós-procedimento para perceber como é o perfil dessa pessoa antes dessa intervenção e pós-intervenção. Principalmente porque, em alguns casos, na verdade, como protocolo fixo, né, de pré-cirurgia, existe uma necessidade, quando a avaliação é indicada para o protocolo pré-cirúrgico, é porque existem dúvidas relacionadas ao foco, relacionadas ao alvo da cirurgia.
né, a área, né, que vai ser submetida à cirurgia. Então, a avaliação ela entra como um exame complementar importante para, em conjunto, essa equipe da neurocirurgião, neurologista clínico e demais, a neuropsicólogo, eles possam auxiliar para essa tomada de decisão pré-cirúrgica. E passando da avaliação, isso são as contribuições da avaliação. Passando para os outros papéis, aí a gente vai ter o acompanhamento, o segmento dessa pessoa com epilepsia. Então, muitas vezes, essa pessoa vai necessitar de uma reabilitação. E aí, quando essa reabilitação ela está associada a aspectos cognitivos ou comportamentais, o neuropsicólogo ele pode ser o profissional que vai orientar essa reabilitação e seja essa reabilitação individualizada apenas com o neuropsicólogo, seja em equipe multiprofissional, né? Então, isso pode acontecer de existir uma reabilitação multidisciplinar em alguns casos. Um outro acompanhamento muito importante é o acompanhamento da psicoeducação. Então, muitas vezes, nesse processo de pré-cirurgia ou nesse processo de compreensão da epilepsia, muitas vezes a pessoa tem muitas dúvidas relacionadas à epilepsia, a família necessita muitas vezes de um suporte, né, grande nesse cuidado. Então, o neuropsicólogo ele pode entrar fazendo parte dessa equipe multiprofissional também, com orientações específicas, com o acolhimento dessa família, o acolhimento dessa pessoa. Pensar também, quando a gente pensa em adulto, principalmente, tentar perceber quais são as reais capacidades, quando a gente pensa em capacidades intelectuais, capacidades cognitivas, para executar uma determinada função, né? Quando a gente pensa em colocação profissional, quando a gente pensa em vários aspectos relacionados à vida adulta, né? Porque são questões muito diferentes quando a gente pensa em epilepsia na infância e epilepsia no adulto. A condição é a mesma, mas a demanda é diferente, a funcionalidade, a exigência da funcionalidade, da autonomia é bem diferente. Surgem dúvidas relacionadas aos papéis sociais que a pessoa espera. Então, será que eu vou conseguir constituir uma família? Será que eu vou conseguir ter o meu trabalho? E todas essas angústias, né, acabam tendo também um suporte nesse segmento da neuropsicologia e, obviamente, daqui mais para frente também da psicologia clínica, quando é a necessidade. Com relação aos transtornos psiquiátricos, como ansiedade, depressão, esse paciente que tem epilepsia, ele tem mais probabilidade de desenvolver um quadro dele? Sim, Ju. Existe uma maior incidência de quadros como transtornos de humor, principalmente os sintomas depressivos, em pessoas que têm a epilepsia, e aí eu trago uma ênfase muito grande que isso pode acontecer principalmente em pessoas com epilepsia de difícil controle. Por que a gente está sempre se remetendo a essa palavra? Porque é importante a gente ressaltar que 70%, né, das pessoas que são diagnosticadas com epilepsia, elas vão ter um bom controle de crises já na primeira medicação ou eventualmente na segunda, e vão ter uma capacidade de autonomia, né, muito próximas a você e eu. Então, não vão conviver com esse receio, esse medo constante de ter a próxima crise o tempo inteiro, de ter 10 crises por dia, ou em alguns casos, pessoas que chegam a ter 30, 40, 50, em casos, obviamente, mais graves, por dia. Então, quando uma pessoa tem um controle de crises e passa, às vezes, anos, imagina, 5 anos, 6 anos, casos, né, mais de 10 anos, né, com a epilepsia potencialmente resolvida, então, ela tem uma menor probabilidade, né, de ter essas comorbidades psiquiátricas. Mas quando a gente pensa numa pessoa que tem crises constantemente e que já buscou vários profissionais, muitas vezes existe um estudo que diz que uma pessoa com epilepsia, muitas epilepsias de difícil controle, no caso,
muitas vezes leva 20 anos, desde criança, para conseguir ter acesso a uma equipe especializada adequada para poder esse controle de crises acontecer. Então, imagine uma pessoa convivendo com condição por mais de 20 anos, qual é o impacto que isso vai ter na saúde mental? Né? Então, a probabilidade de existirem sintomas depressivos é maior do que na população que não tem epilepsia. E vamos agora para o doutor Pedro para falar sobre o tratamento. Tem até umas perguntas aqui. Quem está mandando pergunta, eu queria pedir encarecidamente, mande aqui pela interrogação, porque aí a gente vai conversar um pouquinho e no final a gente vai fazer esse tira-dúvida geral. Muita gente já mandou pergunta na caixinha e a gente concentra. É só clicar nessa interrogação que tem aqui e mandar sua pergunta, porque aí vai passando aqui as pessoas falando e termina a gente perdendo alguma pergunta que ficou. Como é que é o tratamento inicial da epilepsia? Toda pessoa que tem epilepsia, ela vai tomar remédio por toda a vida? Ou vai chegar uma hora que pode ser que ela consiga se livrar dos medicamentos? Então, assim, o tratamento, a porta de entrada, digamos assim, do tratamento da epilepsia é com os fármacos anticrises, né, ou antiepiléticos. Existem diversos disponíveis atualmente, né? E aí cada um vai ter a sua indicação maior ou menor, dependendo do tipo de crise que o paciente apresente, por exemplo, do tipo de síndrome epiléptica, né? Então, tudo isso vai pesar na hora da escolha do fármaco. Além disso, aqui no Brasil pesa muito a questão do contexto do SUS, né? Também, então, também é uma coisa assim, o fator custo também entra nessa equação, principalmente os países em desenvolvimento, né? Existem medicações de diversos valores, né, no mercado. Mas, enfim, o tratamento inicial é feito com os fármacos anticrises, né? Com relação ao que você perguntou, Juliana, até quando vai se usar a medicação, né? Na epilepsia, a gente não costuma utilizar o termo cura, né? Não é um termo que é utilizado, né? A gente costuma falar em epilepsia resolvida, né? Se o paciente, ele, por exemplo, passa um período grande de tempo, né? 10 anos sem crise, e desses 10, 5 sem medicação, você considera ele como tendo epilepsia resolvida. Por que não se usa a palavra cura? Porque não tem como dizer que esse paciente que teve uma crise, ele vai ter uma chance igual a pessoa da população em geral que nunca teve crise de voltar a ter. Então, existe essa possibilidade, né? Por mais que seja muito distante, mas pode voltar a ter crise. Então, assim, a gente costuma falar para o paciente que ele vai usar a medicação por um período de tempo, né? Que a gente não sabe dizer ao certo qual vai ser. Mas também é possível que ele consiga, eventualmente, lá na frente, a gente fazer um teste para tentar retirar a medicação. Claro, conversando com ele, né? E com esse período, pelo menos, um período grande de tempo sem ter crises, né? Para a gente pensar nessa questão da retirada. Com relação às causas da epilepsia, o que é que pode, quais são as principais causas? E chegou uma pergunta aqui se suplementos de esporte, eles podem desencadear uma crise de epilepsia. As causas são variadas, né? Uma delas é a predisposição genética, né? Propriamente. Então, o paciente pode ter uma predisposição a apresentar crises, né? E depois de uma certa idade isso se desenvolver. Outros insultos também são bem descritos assim como crises, como desencadeantes de crises no futuro, né? Por exemplo, um traumatismo na cabeça que aconteceu na infância, ou então um traumatismo que aconteceu também na idade adulta, ele pode depois de um tempo também, o paciente pode passar a apresentar crises após esse traumatismo craniano. Após AVC também pode acontecer, né? Uma epilepsia também relacionada, enfim, a uma lesão, um tumor no cérebro. Então, são várias as causas, né? Algum erro do metabolismo também, né? Alguma alteração do metabolismo pode também facilitar a ocorrência de crises, né? Então, as causas são as mais variadas. Com relação a suplementos de esporte, a gente não vê propriamente um aumento nesse risco, né? Não sei se a pessoa perguntou sobre a questão
desses suplementos de rotina, assim, eu acredito que tenha sido isso, né? Alguma relação entre epilepsia e suplementos? Essa Não, é a no pergunta. princípio não. E alguma medicação? Vocês falaram que um paciente com epilepsia ele tem mais chance de desenvolver um transtorno de depressão, por exemplo. Essa combinação de medicamentos, o medicamento para depressão e o medicamento para controlar as crises, pode dar algum problema ou como é que é feito esse ajuste? Você quer falar, Joísa? Eu falo. Fica à vontade. Medicação, pode ficar à vontade. Eu Não, sei então, de assim, algumas, ó, eu sei de algumas relações, sei de alguns efeitos, mas eu acho que é melhor você falar. é, é, a grande maioria dos fármacos não tem essa relação, assim, de você ver crises sendo desencadeadas propriamente por antidepressivo, né? Tem algumas classes mais antigas que podem aumentar um pouco o risco, né? Mas eu acho que o mais importante é você, da melhor forma possível, tentar tratar essa comorbidade, né? Porque isso traz um sofrimento para o paciente muito grande, né? E predispõe a riscos, né? Então, a depressão grave pode predispor, por exemplo, a um risco aumentado de suicídio, né? Então, ansiedade também pode levar nos extremos a casos de transtorno do pânico, enfim. Então, acho que mais do que esse... E hoje em dia a gente tem medicações seguras para serem usadas, né? Antidepressivos bastante seguros e que não aumentam, não diminuem o limiar para ter crise, né? Assim, então, não facilita a ocorrência de crise. Então, acho que o tratamento dessa comorbidade é o mais importante, né? Focar nesse tratamento aí. Ai, perdão, Pedro. E depende Não, do vai tipo falar. crises, né, Pedro? Porque a gente sabe que existe uma indicação mais acertada em termos de fármaco, dependendo também do tipo de crise, né? Então, isso tem sempre que ser considerado. Mas dependendo Sim, do tipo de crise, dependendo também dessa demanda, algumas medicações podem até auxiliar no tratamento desses sintomas, né? Então, ao invés de ter um efeito negativo, né, exato. interação negativa, alguns medicamentos podem, se utilizados com uma inteligência pelo médico, pelo clínico, né, podem até ter um efeito benéfico para essa condição de ânimo. Exato. Então, é algo que pode facilitar na escolha terapêutica também, dependendo do caso, não é? Exato. E uma Uma outra pergunta questão aqui. muitíssimo importante é a associação, né? Então, se a gente pensa que existe aí um quadro de sintoma depressivo, um quadro de sintoma ansioso, e que isso já vai se configurando como um transtorno, que existe esse acompanhamento da psicologia clínica, né? A associação, a maior eficácia de tratamento, a gente já sabe por evidência científica, assim, é que existe essa associação entre esse suporte da psicologia e a atuação do fármaco, né? Então, é extremamente importante. Uma coisa que é importante, eu sei que tem uma pergunta aí, mas quando a gente pensa, né, na depressão, na ansiedade, a gente tem que ter ainda mais atenção a essa pessoa que tem epilepsia, porque ela está muito mais vulnerável a esse duplo estigma, né? Eu tenho certeza que já foi falado aqui como a epilepsia tem uma carga de preconceito e até de misticismo e de, né, relacionado a causas religiosas, né? Tem toda uma questão que envolve, né, a epilepsia e que precisa ser desmistificada. Então, imagine essa pessoa que já tem a epilepsia e aí soma-se um quadro depressivo. Então, essa pessoa vai ser passível de sofrer esse duplo estigma, que é ter um quadro psiquiátrico e ter um quadro neurológico envolto em muito misticismo ainda, infelizmente, né? Uma coisa que me chama muita atenção é que sempre que a gente vai conversar sobre epilepsia, e a gente sabe que ainda precisa muito ser conhecido, sempre surgem dúvidas relacionadas a isso. A toda essa questão que envolveu, né, da convulsão ser assustadora, do que está acontecendo, da pessoa ser possuída, enfim, né? Envolve ainda, né? Em pleno século XXI, uma Que é condição transmissível, né? neurológica.
Perguntam se é transmissível, se é Perguntam se é contagioso, se eu contagioso. socorrer uma pessoa que está tendo uma crise, se pegar Isso, saliva, se eu vou pegar também. Então, exato. precisa continuar falando, precisa continuar trazendo essas informações para as pessoas saberem e, de fato, as pessoas que têm epilepsia sentirem que existe menos preconceito contra elas. Por isso que muita gente fala que não fala que tem, infelizmente, Tem né? vergonha, né? Muita gente tem vergonha de falar que Isso, exato. A pergunta que chegou aqui foi sobre ansiedade. Quem tem epilepsia e tiver passar por uma crise de ansiedade, essa crise pode desencadear uma crise epilética? Pode ser facilitador, sim. Estresse e ansiedade pode ser desencadeador, facilitador de ocorrência de crise. Aí você já inclui na lista noites mal dormidas, fadiga, cansaço e álcool. Álcool também. Quem tem epilepsia não Exato. deve beber bebida alcoólica? Isso. O álcool, ele altera a arquitetura do sono, né? Então, o paciente que ingere bebida de álcool, ele vai ter uma arquitetura do sono totalmente alterada, né? Então, a noite que ele vai dormir vai ser muito ruim. No dia seguinte, a chance de ele ter crise é muito maior. Né? Então, muita gente acha que é porque corta o efeito do medicamento, mas não é propriamente isso, né? Então, é justamente essa questão do sono. Tanto que a própria privação do sono, como a Joísa falou, é um fator que predispõe, né? E o álcool entra também nessa equação aí para facilitar também a ocorrência de crise por esse motivo. E, Pedro, em algumas situações, as pessoas ficam com esse receio, esse mito de que, né, hoje vou tomar todas, né? Isso a gente tem esse grande desafio, principalmente com os adolescentes, jovens adultos, que estão na etapa dessa socialização e, né, o álcool é um facilitador social muito grande, né, nessa faixa, principalmente. E aí, eles já colocam isso como o fato de não vou tomar a medicação hoje. Não só ingere o álcool, como não usa medicação, exatamente. Então, porque aí vai Está potencializando a chance da crise. Aí é uma bomba relógio, por isso que a gente alerta, né? Como profissionais, não fazerem isso em hipótese alguma. Como diferenciar efeitos colaterais dos medicamentos anticrises das comorbidades psiquiátricas? isso é um desafio. A gente sabe que tem alguns fármacos anticrises que têm um perfil pior nesse sentido de facilitar, de piorar transtorno de humor, né? Até causar sintomas de psicose mesmo, né? De alucinação, por exemplo, né? Mas que também potencializam a ocorrência da piora, né? Desses quadros de depressão, de ansiedade. Né? Isso tem que ser avaliado caso a caso. Muitas vezes não é fácil, né? Porque é difícil essa diferenciação, mas tem que ser em conjunto sempre o médico, em conjunto com a equipe multiprofissional para a gente destrinchar melhor isso aí, né? Mas é isso, assim, é um desafio. A história clínica é muito importante mesmo. Isso. É muito individual. Uma pessoa pode ser que tenha um efeito, né? Assim, pode ser que tenha algum sintoma e outra necessariamente não, né? Então, precisa ter muita atenção. É cada um. Pessoas com epilepsia, elas levam uma vida normal? Essas pessoas que conseguem controlar as crises? Uma pessoa que tem epilepsia pode dirigir? São dúvidas que são bastante frequentes, né? E o que é que acontece se a pessoa tiver uma crise quando estiver dirigindo? Provocar um acidente? Ela é culpada? Como é que é essa história da direção? Então, assim, como o juiz até já comentou um pouco antes, em torno de 2/3, até um pouco mais, né? 70% dos pacientes que têm epilepsia, eles conseguem um controle adequado de crises, né? Seja com a primeira ou com a primeira medicação que foi introduzida ou depois com a segunda, né? Então, esses 70%, eles levam a vida podem levar uma vida praticamente normal, né? Basicamente nenhuma restrição, quase nenhuma restrição. Podem dirigir, tá? Embora tenha alguns critérios aí que devem ser levados em conta, né?
Travou, doutor Pedro. Voltou. E direção. Né? Então, a legislação divide esses pacientes em dois grupos. Né? Os pacientes que estão em uso de medicação anticrise, estão em uso adequado de medicação, e o segundo grupo é os pacientes que estão em retirada da medicação. Né? Para os pacientes do primeiro grupo, ele precisa estar há pelo menos 1 ano sem nenhuma crise para conseguir obter essa licença, né, a CNH, né, a Carteira Nacional de Habilitação. Pelo menos 1 ano sem crise, tem que ter um acompanhamento médico regular, e esse acompanhamento tem que ser feito há pelo menos 1 ano. Né? Então, o médico assistente tem que estar acompanhando o paciente há pelo menos 1 ano para ele ter uma ideia de como é que está a evolução dele ao longo do tempo. No segundo grupo, né, ele tem que estar, se ele está em retirada da medicação, ele tem que estar pelo menos 2 anos sem nenhuma crise, né, para conseguir ou a renovação ou a primeira habilitação. Né? Respondendo também, Juliana, a questão de se o paciente tem uma crise no volante, ele responde sim, tá? Então, é muito comum os pacientes omitirem que tem esse diagnóstico. Quando eles vão ser avaliados pelo perito lá do Detran. Então, eles simplesmente omitem, dizem que respondem como qualquer outra pessoa que não tem a doença. A questão é que se ele tiver a crise, ele vai ser responsabilizado penalmente. E aí, seja do ponto de vista até de falsidade ideológica, né? Até de responsabilização por danos materiais e até de danos de pessoas, enfim. Então, é responsabilizado sim. Tá? Então, e esse paciente que informou? O paciente que informou, aí ele vai ser avaliado quando ele informa que tem. Aí o perito do Detran, ele vai pedir para uma complementação do caso do paciente. Aí ele vai pedir um laudo emitido pelo médico assistente, que é o médico que acompanha ele no dia a dia. Né? Aí entram todos aqueles critérios que eu falei, né? Da questão de se está usando a medicação 1 ano sem crise, se está em retirada dos remédios, na fase de retirada das medicações, pelo menos 2 anos sem crises. Isso é bem sério. Lembrando que essas regras valem para veículos, para carros, né? Isso, até categoria B. Categoria B. Não é possível motocicletas, por exemplo, né? Isso, exatamente. Categoria B. Nem motocicletas, nem também C, D, né? Aquelas máquinas grandes, né? Aqueles automóveis grandes, vans, furgões, essas coisas. Também não vale. Uma paciente aqui, cresci tendo crises de epilepsia. Hoje as minhas estão controladas, mas eu não tenho coragem de ficar sozinha e muito menos dirigir. Aí entra a questão da insegurança, né, do paciente, porque o paciente ele fica, isso marca ele, né, essa questão de ter tido as crises, né, normalmente ele pode estar há vários anos nesse contexto, pode estar há vários anos livre de crise, mas aquilo ainda pode preocupar ele, né, de voltar a ter, e isso é um fator gerador de estresse, um fator gerador, né, aumenta o risco de transtornos de humor e tudo aquilo que a gente já conversou. Então, é bem comum disso acontecer realmente, né? É um grande desafio. É um grande desafio, né, Pedro e Ju, porque se a pessoa cresceu nessa iminência de crise, ela está sempre em estado de alerta máximo de que ela nunca sabe quando ela vai ter a próxima crise. Então, esse é um sentimento que pode se tornar desesperador muitas vezes, se essa pessoa não vai ter o suporte, ou se essa pessoa não tem a segurança de que, se por algum acaso ela tiver uma crise em algum lugar que as pessoas não estão preparadas para dar o suporte ou acolhê-la, então ela realmente vai se sentir completamente desamparada. E aí a gente tem que realmente persistir nessa questão da conscientização, porque imagina, se a gente levar essa informação, se as pessoas também com epilepsia levarem essa informação, se a gente fizer essa rede de informação acontecer,
pessoas em qualquer ambiente, independentemente do ambiente em que ela esteja, se ela potencialmente tivesse uma crise, teriam minimamente condições de dar um suporte a ela, se fosse o caso. E isso já diminuiria, não cessaria, não seria, né, a resolução para esse sentimento de insegurança, né, acontecer, obviamente, que existem mais questões, mas isso já diminuiria essa angústia de você se sentir completamente desamparado, caso você esteja tendo uma crise em algum lugar. Porque muitas pessoas, né, entram em pânico, não sabem o que fazer, ou ficam assustadas. E a pessoa, após uma crise, ela precisa de suporte. Muitas vezes ela vai acordar, assim, talvez sem noção de onde esteja, talvez com dificuldades de comunicação, ou existe esse momento de desamparo. Então, se existir uma conscientização forte o suficiente para que as pessoas estejam preparadas para amparar e acolher essa pessoa, independentemente que seja da sua família ou não, isso também já seria um grande suporte e também promotor de qualidade de vida para qualquer pessoa com epilepsia. Agora, um ponto importante é que se esse sentimento de insegurança, se esse sentimento te paralisa, mesmo que você já esteja há anos sem crise, que você esteja com esse controle, o seu médico assistente lhe dá também segurança de dizer, olha, você consegue fazer essa atividade ou aquela. Então, se isso tá te trazendo muitos problemas na sua funcionalidade, se está te trazendo sintomas ansiosos, então é importante buscar um profissional de saúde mental, seja um psicólogo, um psiquiatra, para auxiliar também a lidar com essa nova fase. Porque imagine, é desafiador, muito desafiador, você passar a vida inteira com esse medo e de uma hora para outra isso se modifica. E aí você o medo pode persistir, né? É completamente compreensível, inclusive, porque essa pessoa aprendeu a partir dessa experiência de vida, né? Então, a gente precisa olhar na ótica de alguém que precisou lidar com isso, né, durante a maior parte da vida. E agora vai precisar tomar consciência das suas emoções, das suas expectativas, dos novos papéis que ela pode desempenhar a partir do momento em que não existe mais esse sintoma específico, né, que dificulta tanto essa autonomia, né, para a realização de atividades. Ela fez mais um comentário aqui, disse que também não fala no trabalho, ninguém sabe, tem medo de perder o emprego. Muita gente também esconde na direção, esconde. É o correto ou não? O correto é você falar para as pessoas que você tem, exatamente para que no momento que você precisa, as pessoas saibam como dar esse suporte. Aí já emendo aqui para depois vocês responderem essa pergunta do Lucas, assim, o que é que a gente deve fazer para ajudar uma pessoa que tem uma crise convulsiva? Então, primeira coisa é manter a calma, né? Como o Geisa falou, muita gente entra em pânico quando se depara com a situação dessa. Mas é manter a calma, certo? Uma coisa importante é, primeiro, não tentar conter os movimentos da pessoa, né? Isso é bem importante. Colocar ela em decúbito lateral, o que é isso? De lado, certo? Para que, se caso ela emitir algum tipo de secreção, né, saliva, ou chegue a vomitar, ela não se engasgue com essas próprias secreções. Então, o fato dela estar de lado vai ajudar que isso saia pelo canto da boca, né? Colocar algo macio para amparar a cabeça dela, né? Se vai na rua, por exemplo, esvazia a mochila, coloca a mochila debaixo da cabeça, né, para encoxar a cabeça. Se vai em casa, coloca um travesseiro, né? Aguardar essa movimentação excessiva passar. Muitas vezes o paciente ele não vai voltar a si logo, né? Então ele vai ficar mais sonolento. É importante não introduzir nenhum objeto também na boca do paciente, ou tentar puxar a língua, que as pessoas ficam preocupadas. Não, a língua dele vai lá para dentro, ele vai se engasgar com a própria língua. Não coloca nada, porque tanto você pode se machucar, quem estiver ajudando,
quanto o próprio paciente pode se machucar, né? Porque muitas vezes essa região aqui da mandíbula ela trava durante a crise. E aí isso aqui fica rígido, e se tiver alguma coisa dentro aqui, Pode quebrar, né? pode Machucar. até quebrar, machucar, certo? Então evitar não fazer isso. Não jogar água na pessoa também, né? Que pode ser que alguém tenha essa ideia de jogar alguma água assim para ver se a pessoa acorda. Também não é para fazer isso, tá, gente? E se a crise durar mais do que 5 minutos, né? Então é importante alguém estar junto, cronometrar isso aí, porque é bem comum também o paciente, a pessoa que está vendo a crise na hora, ela fica tão assustada, em pânico, que ela superdimensiona esse tempo, né? Acha que a crise durou 15 minutos, 20 minutos. A gente sabe que isso durou bem menos do que isso, né? Então é importante também ter essa ideia de cronometrar a crise. Se passar de 5 minutos, ou se o paciente emendar uma crise após a outra, né? Sem sinal de recuperação nenhuma, acionar o atendimento médico de urgência, né? O SAMU, discar 192, né? No telefone, no celular, entrar em contato com o SAMU. Tem como o paciente perceber que vai ter uma crise? Tem pacientes que... Isso, tem paciente... Primeiro, tem como ele perceber... Tem pacientes que têm alguns sintomas até horas ou até, às vezes, até dias antes da crise, né? Por exemplo, uma dor de cabeça, que ele sabe que aquela dor de cabeça precede a crise. A gente chama de sintoma premonitório, né? Tem pacientes que têm também uma tontura que começa alguns minutos antes, por exemplo, da crise. E ele já meio que começa a se preparar para ter aquela crise, né? Então, esse paciente, ele, até esse ponto de vista, ele está um pouco mais protegido, digamos assim, porque ele consegue se proteger melhor quando ele vai ter a crise. Mas, muitas vezes, a crise vem sem aviso nenhum, né? Então, isso também vai variar de paciente para paciente. Mas, sim, tem pacientes que têm sintomas que antecedem, né, a perda da consciência, por exemplo. Certo. Joísa, você quer comentar essa questão de falar ou não falar? É sempre um desafio muito grande, Ju, porque a gente sabe que o correto é a comunicação, mas nós, enquanto profissionais, entendemos o desafio e porque muitas vezes as pessoas omitem. Porque, infelizmente, existe essa mística de que a pessoa com epilepsia, existe muitos. E um deles, por exemplo, é de que uma pessoa com epilepsia muitas vezes é violenta ou é destemperada, né? Ou é muito difícil de conviver, ou associa a epilepsia imediatamente a um adoecimento mental. E sabemos o quão desafiador é o mercado de trabalho, é um dos principais desafios quando a gente pensa na condição de saúde que é a epilepsia, na vida adulta, né? Porque, de certa forma, é um papel social importante na vida do adulto, né? O adulto, ele se identifica com a sua profissão, com o papel profissional que ele escolheu, que ele desempenha, ou identifica aquele trabalho como uma fonte de renda, muitas vezes única para a sua família. E muitos empregadores, por desconhecimento, por preconceito, por causas, né, várias, né, podem colocar isso como um impeditivo, né? Então, eu vou fazer uma contratação de uma pessoa que tem essa condição, que tem doença, essa previsibilidade, que vai faltar por tratamentos de saúde, que vai colocar atestados porque vai no médico, porque é uma condição que vai, em muitos casos, exigir um acompanhamento longitudinal, obviamente, como outras condições, né? Não é uma exclusão. Mas é desafiador. O que a gente pode fazer é propagar isso para que o meio se torne mais inclusivo. E esse é o grande desafio, porque, assim, o grande desafio é fazer com que essas pessoas, em primeiro lugar, tenham acesso a esse diagnóstico e a esse acompanhamento. Como a gente comentou, às vezes passam 20 anos para conseguir
digamos assim, infelizmente, a sorte de terem acesso a um profissional que vai conseguir auxiliá-los no controle de crise. Então, que esse acesso, né, à saúde seja um direito garantido. Isso é o primeiro ponto para isso, né, para que essa inclusão aconteça. E que esses espaços, né, que as pessoas, que nós, comunidade, a gente já consiga passar essa mensagem de que uma pessoa não é menos capaz porque tem uma condição de saúde, né? Independentemente dela ter crises controladas ou não, porque mexe um pouquinho quando a gente pergunta assim, uma pessoa com epilepsia pode ter crise, não, pode ter vida normal? O que é exatamente vida normal, né? Porque eu conheço pessoas com epilepsia refratária que, obviamente, tem vários desafios, não é fácil, né? Tem muitos desafios, é muito difícil, mas que dentro das possibilidades consegue trazer novos significados para essa vida normal, né? Para o que eu consigo fazer da maneira que eu posso fazer, eu consigo ser funcional da maneira que eu posso nesse momento, com essa condição, com esses sintomas, vai estar livre de desafios, de percalços e sofrimento. Não vamos romantizar aqui a condição, mas precisamos que isso seja feito de uma maneira que as pessoas elas consigam ter esses espaços independentemente. É um desafio, não é utópico, a gente sabe que não é fácil, mas não é utopia, porque a gente vê nesses movimentos, a gente vê no movimento do próprio Purple Day. Então, assim, imagine, vamos começar um vídeo direto agora também, né? O Purple Day Brasil, vou colocar aqui também. Porque, assim, é o movimento de uma menina de 9 anos, né, que conseguiu gerar essa onda mundial, né? E pessoas falam sobre isso não só durante o mês de março, mas que isso reverbera durante os outros meses. Pessoas querem saber o que é. Então, eu chego, assim, me perguntam, você vai falar sobre o quê? Ah, eu vou falar sobre epilepsia. Ah, e eu tenho um primo que tem, eu tenho um tio. É verdade que pode fazer isso, que não pode fazer aquilo. Nesses 5 minutos de conversa, você já pode ter indiretamente ajudado a várias pessoas com essa simples comunicação. Então, todas as pessoas que estão aqui vendo, todas as pessoas que estão vendo ao vivo, que vão ver esse vídeo depois, também vão ser divulgadoras desse tipo de conhecimento. E assim, a gente, tijolo por tijolo, vai conseguindo fazer, né, uma modificação dessa realidade para que as pessoas não tenham medo de dizer que tem epilepsia. Verdade. Tem muitas perguntas aqui na caixinha, tem perguntas aqui na lista também. Um tema que a gente não falou ainda é gravidez. Mulher pode engravidar? Vou ter que tomar os remédios durante a gestação? Como é isso? Pode sim, caso ela assim deseje, né? Então a mulher com epilepsia, qualquer outra mulher, pode engravidar, né? Com alguns cuidados, né? Então, a gravidez tem que ser planejada, né? Isso é bem importante, assim, tanto em conjunto com o neurologista que está acompanhando, com o ginecologista obstetra, né? Usar a suplementação de ácido fólico, né? Meses antes da concepção em si, né? Então já tem que estar usando o ácido fólico, que é uma substância que ajuda a evitar a ocorrência de defeitos no desenvolvimento do feto, né? Do embrião. A gestante ela vai precisar sim usar a medicação. O que a gente tenta fazer é usar o mínimo possível de medicação, né? De preferência uma única droga, uma única medicação antiepilética, um único fármaco, na menor dose possível para conseguir controlar as crises. E outra coisa que é importante é que tem que ser feito um acompanhamento mensal dessa paciente, para fazer uma dosagem da concentração no sangue dessa medicação que é usada, porque essa medicação, ela, ao longo da gravidez, a circulação da mulher
tem mudanças, né? Então, a dosagem dessa medicação pode ser precisa ser ajustada. Então, como eu falei, a mulher pode sim engravidar, caso assim deseje, mas é uma gravidez que tem esses cuidados adicionais, né? Cuidados com pré-natal, né? Tudo isso tem que ser levado em conta, né? Mais uma pergunta. Se eu bem tiver uma adequadamente. crise durante a gravidez, Desculpa, eu não ouvi, Juliana. se eu tiver uma crise durante a gravidez, uma pergunta que chegou aqui. Pode acontecer, né? E a gente sabe que, principalmente se for uma crise daquelas que a gente falou, do tipo convulsiva, né? Uma crise que tem um potencial de causar mais dano no bebê, né? Que está em formação. Diminuir o fluxo de sangue na região da placenta, né? Então, pode acontecer, mas a gente tenta evitar ao máximo que isso ocorra com esse acompanhamento regular, né? Porque pode sim causar algum prejuízo para o bebê. Então a gente tem que evitar ao máximo que isso aconteça. Por isso que é tão importante o planejamento prévio, né? Isso. Existe uma evidência, né, dos estudos que, assim, se a paciente ela está pelo menos, então uma coisa bem importante também, veja como o planejamento é importante. Se ela está 9 meses antes de engravidar, com as crises completamente controladas, a chance dela ter uma crise durante a gravidez, ela cai muito, né? Fica muito remota. Então, mais uma coisa importante, controle de crises antes da concepção, né? Esses 9 meses antes da concepção. Então, se estiver bem controlada, a chance de ter crises na gravidez cai muito, né? Então, outra coisa que a gente é objetiva, ter esse controle adequado antes de engravidar. Isso, nesse processo, já vai baixando a dose da medicação, é isso? Antes dela engravidar? Isso, a gente vai fazendo né, a dosagem mínima possível para a gente ter o controle, né? Claro que isso também, o ideal é ser feito antes da concepção, antes dela engravidar, né? Lucas está perguntando sobre é possível a epilepsia ao perder a memória? Eu não sei se é ao perder a memória ou se é perder a memória após a epilepsia. Sim, sim. A amnésia, que a gente chama, é o termo técnico para isso, né? A amnésia depois da crise. Sim. E também a dificuldade de memória é uma queixa muito comum do paciente com epilepsia. Não somente relacionada à própria crise, né? Mas no período intercrises, né? No seu funcionamento cotidiano, né? Uma queixa bem relatada, bastante relatada por eles, né? Principalmente quando a gente pensa na principal síndrome do adulto, né, Pedro? Está relacionada a áreas temporal, né? ligadas à memória. Não necessariamente todas as pessoas com epilepsia vão ter queixas de memória, isso é importante, né? A gente coloca. Mas pensando em termos estatísticos e pensando na síndrome, né, recorrente no adulto, a gente tem sim a possibilidade de existirem queixas, dificuldades mesmo de memória. Por isso que é importante muitas vezes mensurar essas dificuldades de memória através dos testes da avaliação neuropsicológica. É uma maneira da gente conseguir ter dados objetivos sobre essa dificuldade. Tem algumas perguntas aqui que é muito pessoal, com relação a medicamentos, né? A mãe colocou aqui a medicação que a filha toma, outro também, o Fabiano falando aqui, que ele... Deixa eu voltar aqui. Mas são perguntas assim muito pontuais. Eu acho que vocês não vão nem conseguir responder, porque eu sei que precisa de exame, precisa conhecer, né, mais a fundo. Minha filha toma Keppra, teve convulsões porque tem um hemangioma. Ela pode um dia parar de tomar a medicação? Assim, a epilepsia, se for relacionada realmente secundária ao hemangioma, eu não tem como a gente dizer assim, é bem difícil, né? Porque assim, você tem uma lesão estrutural, né? Que entra naquela questão das causas, né? Então, o hemangioma, ele é vamos dizer assim, um tumor vascular, né? Digamos. Então, você tem uma alteração de vasos ali naquela região, né? Que uma anomalia, né? Na formação ali dos vasos, e isso funciona como um foco de irritação ali no cérebro, né? Muitas vezes essa lesão, né, essa alteração, ela está numa área muito nobre do cérebro,
que, por exemplo, não dá nem muitas vezes para pensar em abordar, enfim. Então, é difícil, né? Claro que vai ser preciso acompanhar, mas, assim, a chance é de se usar indefinidamente, realmente, a medicação. Porque a chance de ter crise, se você tirar, né, aquela medicação é muito alta, né? Então, Fabiana, eu... sempre o acompanhamento do médico assistente, porque, né, é importante mesmo, né, Pedro? Algumas coisas a gente sabe pela incidência, pelas características, mas é importantíssimo a pessoa ter aquele Sim, profissional que vai estar a par de toda a história clínica, que vai ter toda uma sabedoria nessa escolha dessas medicações, no acompanhamento do segmento, é fundamental para esse possível controle, ou enfim, né, essa melhora ou a diminuição das crises, inclusive, né? Quando a gente não consegue controlar, ao menos que se diminua a quantidade de crises. exato. Ó, o Fabiano diz assim, eu sofria de lentidão na região lateral esquerda do cérebro, depois passou para a região direita. Isso foi um caso de epilepsia? Não, se for lentidão propriamente, teria que ver direitinho o que é que seria essa lentidão. Se for foi diagnosticado por eletroencefalograma, como é que é o tipo padrão dessa lentidão, mas por si só, aí você tem que ver todo o contexto, realmente, como o Joisa comentou, né? Para saber do que se trataria isso aí que ele falou da lentidão. Tem muitas perguntas aqui, mas sobre epilepsia de difícil controle, então eu peço perdão a todo mundo que está aqui, mas já deixo o convite que na quinta-feira a gente vai receber o doutor Tiago Rocha, que é neurocirurgião, para falar dos tratamentos, das possibilidades para esse controle, e também a nutricionista Fernanda Mello, que também vai falar. E as pessoas que perguntaram sobre exames, amanhã tem entrevista com a doutora Isadora Queiroz, falando exatamente sobre esses exames necessários aí, nesse diagnóstico das crises. Doutor Pedro, doutora Joísa, queria agradecer e deixar aqui esse passo final, já passamos 1h10 de live, olha aí, rapidinho, para vocês deixarem aquele alerta final, aquela mensagem final sobre epilepsia no adulto, o que é importante as pessoas saberem. Bom, eu torço para que o que a gente conversou aqui ele consiga atingir o máximo de pessoas, né, para a gente prosseguir aí nesse trabalho aí que é lento, mas que a gente sabe que tá gerando frutos, né, de conscientização sobre a epilepsia, né, em criança, adulto, idoso, qualquer faixa de idade aí. Acho que isso é fundamental, né? E agradecer mais uma vez pela oportunidade aí que o Guia Viver Bem, né, nos trouxe, enfim, o espaço, né, que o trabalho de vocês é importante aqui no estado, enfim. Então, é isso, assim, eu muito feliz de poder participar, agradeço a todos também que vieram participar junto, aos que vão assistir também a live depois no canal do YouTube. E é isso, gente. Só uma observação sobre a questão do que fazer na hora da crise, né? Recentemente eu postei um vídeo sobre isso no meu Instagram profissional. Quem tiver interesse também pode ir lá. Tá bem didático, assim. Então, para quem está assistindo no YouTube, eu já coloco o epiléptica. link aqui na descrição. Para quem vai acompanhar depois, né, no YouTube, eu já vou colocar o link desse vídeo aqui embaixo também na descrição, que aí vocês já acompanham. Show, maravilha. É isso aí. Joísa. Queria agradecer o espaço que vocês sempre abrem no Guia Viver Bem para a gente trazer assuntos em saúde que são muito importantes e que acabam tendo um alcance, né, a todas as pessoas, né, vocês sendo referência nessa divulgação de informações de saúde de qualidade. Então, eu agradeço mais uma vez o convite. Estou sempre à disposição, sabe que a gente já tem até... já falta o cartãozinho de fidelidade, né, do Dia
porque é sempre um prazer dividir, né? Sabe que essa tradução de conhecimento é muito prazerosa, é o que nos faz, né, estarmos na saúde também. Então, agradecer e também enfatizar que começamos com o Purple Day, começamos com um dia, que vai ser oficialmente o dia 26 de março, né? E esse Purple Day se transformou em Purple Week, e esse Purple Week está se expandindo e por isso nós temos o Purple Day Every Day. Então, Purple Day todos os dias, né? Então, que seja um dia disparador, um mês disparador, um mês de força-tarefa, né? Que a gente acaba intensificando muito o assunto, trazendo informações, intensifica esse tema, né? Em todas as possibilidades de comunicação, mas que essa conscientização ela é diária, ela é um exercício que as pessoas com epilepsia podem fazer dentro das suas possibilidades, obviamente. As famílias com pessoas que têm epilepsia também. Temos aí um exemplo maravilhoso, que é a Apoia Epilepsia, que foi construída a partir desse amor dessas famílias, né, por seus filhos. Essas mães que se uniram, né? Isso, essas mães são exemplo, né, do que se pode fazer quando se mobiliza, né, e atualmente são embaixadoras nacionais do Purple Day Brasil, né, e estamos muito felizes de contribuir também com esse trabalho. E pensar que todos os dias são dias para a gente diminuir o preconceito, todos os dias são dias para a gente saber mais sobre essa condição, todos os dias são possíveis das pessoas que têm epilepsia terem acesso a esses espaços, terem acesso a essas possibilidades de colocação, seja profissional, seja em outras circunstâncias de vida, e que isso se torne, de fato, nessa onda roxa o ano inteiro, né? Eu já aproveito também para poder falar, né? Se vocês também quiserem saber mais sobre epilepsia, outros assuntos relacionados à saúde mental, outros assuntos relacionados à neuropsicologia, e aí com a ênfase em várias condições de saúde neurológicas que a gente acompanha e realiza o trabalho em neuropsicologia. É só também seguir o meu Instagram, o Joiz Araújo. Também temos a programação, né, do Purple Day, que vai se colocar também ali. O convite para o evento de sábado, né? Que é um evento gratuito, o Purple Day Brasil. Como é que vai ser esse evento? O Purple Day Brasil, ele vai ser completamente online, gratuito. Ele vai contar com a presença de diversos profissionais, de pessoas com epilepsia, de familiares, de profissionais, inclusive, daqui do estado e de nível nacional, e também com a presença da fundadora do movimento mundial, que é a Cassie Meg. Ela vai estar ao vivo na programação também. Então, é algo a ser partilhado. O link para inscrição está no Purple Day Brasil, né? No Instagram do Purple Day Brasil. E serão todos muito bem-vindos. Será um evento muito bonito. E eu agradeço também aí a possibilidade de partilhar dessa nossa grande parceira, né, Pedro? A Neurolife é uma grande parceira da Apoia Epilepsia desde sempre. Sim. Verdade. Muito obrigada a vocês. Obrigada a todo mundo que participou. Já deixo o convite. A semana inteira vai ter conteúdo aqui no Guia Viver Bem. Deixo o convite também para o evento de sábado, o Purple Day Brasil. E amanhã estaremos de novo com mais informação para vocês. Muito obrigada, doutor Pedro. Muito obrigada, Joísa. Vocês agradecendo o espaço, mas eu digo assim, né? Eu só faço perguntar. Quem traz as informações e o conteúdo são vocês. Então, eu também agradeço a parceria e vocês estarem sempre por aqui. Toda a Neurolife, muito parceira do Viver Bem, desde sempre, né? É muito bom contar com o apoio de vocês. Boa noite. A live vai ficar salva no nosso canal do YouTube. Já já eu posto o link aqui nos stories. Tá bom? Boa noite. Tá, muito boa obrigada. Boa noite. Tá.